E aí, pessoal, tudo jóia? Redes sociais passando aí? Pode se inscrever, mandar crítica, sugestão, fazer a pauta desse programa. Eu quero comentar com vocês, gente, uma matéria que me deixou realmente de queixo caído. Olha só, o STF vota pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre. E aí a matéria diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu no fim da noite desse domingo 6, quer dizer que os caras estão votando no final de semana agora, durante sessão de julgamento em plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, não podem disputar a reeleição na mesma legislatura. Quer dizer que os caras... os caras da mais alta corte do país chegaram a essa conclusão depois de fazer uma sessão virtual, votar pela internet no final de semana. Quer dizer, em vez dos caras estarem... Meu Deus do céu! Como é que pode um negócio desse, rapaz? Ah, meu Deus. Vamos lá. Os últimos votos foram dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Todos tiveram entendimento contrário ao voto do relator Gilmar Mendes e decidiram pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre. Veja só, que louco, bicho. No entendimento do relator, Maia e Alcolumbre poderiam se reeleger, mas deveria haver uma regra para que fosse permitida apenas uma recondução. Quer dizer que o... Gente do céu. Gente do céu. Cara, é difícil até falar um negócio desse. Eu não sei o que se passa na cabeça do Gilmar Mendes, não, bicho. Sinceramente. Aliás, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eles estão, não só ele, mas tem alguns que estão forçando, sabe assim, quando você torce o negócio para ver até onde vai. Vamos espremer aqui mais um pouquinho para ver até onde o povo aguenta sem dizer nada. Vamos apertar aqui um pouquinho até ver onde é que a imprensa não vai cair de pau em cima. Vamos apertar um pouquinho mais aqui para a gente ver, porque, cara, são os mesmos. Gilmar Mendes resolve criar uma regra, quando a Constituição é claríssima. Olha só o que diz o artigo 57 da Constituição Federal, no seu parágrafo de número 4. E precisa ser realmente um analfabeto funcional mais raso que possa existir para não entender o que está dizendo aqui. Olha só, deixa eu explicar um pouquinho para você, se você não conhece esse detalhe. Você tem o parágrafo 4 duas vezes aí. O primeiro está riscado. Isso significa o seguinte, que esse parágrafo 4 foi alterado por uma emenda na Constituição. A Constituição brasileira é um festival de retalhos, porque de tanto que já foi mudado. Só para você ter uma ideia, a Constituição do Canadá ela é de 1867. 1867. E ela teve uma alteração em 1982, para incluir um capítulo inteiro que dava direitos individuais, direitos e garantias individuais, como, por exemplo, você ter liberdade de expressão, você falar o que você quer, isso foi incluído na Constituição do Canadá em 1982. Mas a Constituição do Canadá ela é a mesma desde 1867. O Brasil, a Constituição é de 1988 e já tem N emendas. Fala aí nos comentários quantas emendas a Constituição tem. Mas, enfim, o artigo 57, o seu parágrafo 4 da Constituição Federal foi modificado em 2006. E aí passou a ser o seguinte: cada uma das casas, ou seja, Senado e Câmara Federal, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura.
para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Tem algumas palavras aqui que talvez o digníssimo Gilmar Mendes desconheça o significado, porque vedado parece muito com vendado, né? Então, eu acho que talvez ele estivesse pensando que, olha, eles não podem ser vendados, ou talvez tenham que ser vendados para poder, sei lá, sabe-se lá o que passou na cabeça do Gilmar Mendes quando ele fez o seu parecer como relator dessa questão. Me espanta o simples fato desse tipo de coisa ter sido aceito no Supremo Tribunal Federal para ser discutido. Só o fato de você admitir que a mais alta corte do país vai parar, vai protocolar um negócio, vai levar isso adiante, vai ser discutido, vai ter um relator que vai fazer um voto, vai escrever um compêndio, vai fazer, sabe, aquela coisa sobre algo que a Constituição já é claríssima. Isso é espantoso, cara. Esses senhores e senhoras do STF, eles não têm outras questões para discutir, outras ações mais importantes para discutir, porque a Constituição já diz: é vedado a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Quer dizer, em 2018, houve uma eleição na Câmara dos Deputados. Não estou falando aqui da eleição que elegeu Bolsonaro e os senadores e os deputados, não. Estou falando de uma eleição que existiu dentro da Câmara e dentro do Senado Federal. Eu me lembro até naquela época que o Renan Calheiros queria, porque queria ser... O que é isso, rapaz? Dona Rachel? Vem cá, amor, vem. Eu tô de pijama. Vem cá, de pijama mesmo, vem. Oxe, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Não. Naquela ocasião, o Gilmar Mendes, não, Renan Calheiros, perdão, ela até me tirou do sério aqui, Dona Rachel. Desculpa, foi mal. É assim mesmo, vem cá, vem, dá um beijinho aqui desse aqui. Um beijo. Um beijo pra você, gato. Ela vai já fazer alguma coisa para eu comer, que essa mulher está numa campanha para me ver roliço, mais do que eu já estou. Por Natal. Eu não tenho mais nem pescoço, eu já sei porque eu estou diminuindo de altura, porque eu não tenho mais pescoço. Mas enfim, deixa eu aproveitar que eu estou na rede social aqui para você se inscrever. A dela também vai já aparecer aí. Mas não tem telefone. Mas enfim, em 2018 nós tivemos duas eleições, né? Além da eleição que todos os brasileiros votaram, claro, com exceção daqueles que não quiseram votar, enfim, para eleger o presidente Bolsonaro e os demais políticos. Dentro do Congresso, houve uma outra eleição para eleger o presidente da Câmara, que foi Rodrigo Maia, eleito, e o presidente do Senado, que foi o Davi Alcolumbre, eleito. Essa foi a última eleição que aconteceu dentro do Congresso Nacional. A próxima eleição vai ser agora, em 2020, portanto, 2 anos depois da eleição inicial, para que seja escolhido o presidente do Senado e o presidente da Câmara para os próximos 2 anos, porque a Constituição diz que o mandato deles é de 2 anos. Então, a cada 2 anos, tem que haver uma eleição para escolher o presidente da Câmara e do Senado. Mas o artigo 4 diz que é vedado. Gilmar, não é vendado, é vedado. Ou seja, vedado significa que eles não podem voltar a ocupar o cargo que eles estão ocupando agora, porque eles foram eleitos na eleição anterior. Meu Jesus, como é que um negócio desse não consegue entrar na cabeça de homens e mulheres que deveriam dirigir, zelar pela Constituição, zelar para que a letra da lei funcione? Os caras querem criar uma lei, bicho. Gilmar Mendes quer criar uma regra. Não, eu admito que sim, mas vamos criar uma regra para que eles possam votar
voltar não, que eles possam voltar a ocupar o cargo apenas uma vez. O que é isso, Gilmar Mendes? Cara, que loucura! Agora, o que me deixa estarrecido, aliás, não sei nem por que eu fico estarrecido, porque desse Supremo aí a gente pode esperar qualquer coisa. É o voto de mais outros 4 ministros da Suprema Corte. Quem são esses sujeitos? Vamos lá, vamos voltar aqui para a matéria, que diz aqui o seguinte: meu Deus. O Gilmar Mendes foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, sempre são os mesmos, né, rapaz? Dias Toffoli foi um cidadão que foi reprovado por 2 vezes, não foi só uma não, 2, para ser juiz de primeira instância, quer dizer, o que eles chamam, os políticos têm mania de chamar juizeco, né? Esse é um juizeco, são os juízes de primeira instância, lá no primeiro nível da magistratura. Ele foi reprovado por 2 vezes. E aí foi alçado a ministro da mais alta corte do Brasil, a juiz da Suprema Corte, porque o Lula era amigo dele, ele era advogado do PT, e aí foi levado a esse cargo, foi feita uma sabatina, sabe, aquela sabatinazinha na época do mensalão, que corria dinheiro rasgado, dinheiro assim, saindo pelos tubos, pelas orelhas dos políticos, por tudo quanto é orifício que você possa imaginar. E aí o Dias Toffoli, que foi reprovado por 2 vezes na magistratura para ser juiz de primeira instância, e a letra da lei, cara, mas quem é que liga para a lei nesse país, bicho? É por isso que esse país não tem como dar certo, porque ninguém respeita, nem aqueles que deveriam, que são pagos, que são nomeados, são levados a esse cargo para zelar pelo que está escrito na lei, eles não respeitam. Então, se ministro da mais alta corte não respeita a lei, o povo não vai respeitar mesmo, cara. É por isso que aquele vídeo que eu fiz do policial, 2 policiais com solução de bateria e o rapaz com caco de telha raspando a perna, e eu estava dizendo, mas isso não é função dos policiais. A maioria dos comentários, a esmagadora maioria dos comentários tá com pena, leva para casa, bandido tem que se lascar, bandido tem que se... Rapaz, bandido tem sim que se lascar, eu concordo, mas ele tem que se lascar dentro da lei. Se a lei determinar que o bandido tem que se lascar, se ferrar, arrancou a perna, tem uma tatuagem de palhaço na perna do cara, o que a lei diz? Arranca a perna, arranca essa merda, joga fora, dá para os cachorros comer, mas precisa estar na lei, bando de imbecis. Eu fico, cara, é um negócio de louco, bicho. Mas esses coitados desses brasileiros que não entendem as coisas, eles se espelham nesses homens, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, quem mais? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes também é outro ministro que é lamentável a sua atuação. Ele está conduzindo um inquérito misturado com processo, onde o STF é ao mesmo tempo investigador, é juiz, é aplicador de sentença. Cara, isso não existe em um país civilizado, um país onde o direito impera. Não existe isso, onde o ministro do STF manda a Polícia Federal caçar computador na casa de pessoas que, na ideia dele, estão falando alguma coisa contra ele. Daqui a pouco ele vai mandar vir caçar meus computadores aqui no Canadá, viu? Porque eles se acham deuses. É isso aí. Mas só que eu sou protegido pela Constituição do Canadá, que também é meu país, viu, gente? Eu sou cidadão canadense e a Constituição do Canadá me dá direito de falar livremente aquilo que eu penso. Quem é o outro? Ricardo Lewandowski. Eita, eu tenho um S a mais aqui. Quem é Ricardo Lewandowski? É o mesmo que no processo do impeachment da Dilma, ele aceitou fatiar o processo para que ela não perdesse os direitos políticos por 8 anos, ao contrário do que a lei determina. A Constituição diz que se o presidente sofrer impeachment, ele não pode ser senador, deputado, prefeito, vereador, ele não pode ter cargo público
por 8 anos, cargo eletivo por 8 anos. Mas Ricardo Lewandowski achou que não, eu vou mudar isso aí, eu vou rasgar esse negócio, vou fatiar esse processo, e a Dilma vai poder concorrer ao Senado, à prefeitura, o que ela quiser. E aí ela se candidatou como senadora, né, do estado de Minas Gerais, e levou uma surra de lambada da população, que deu um tapa, uma bofetada na cara de Ricardo Lewandowski, dizendo o seguinte: aqui, olha, a gente respeita a Constituição. Você rasgou a lei, Ricardo Lewandowski, mas o povo mineiro lhe deu uma resposta à altura. É um absurdo um negócio desse. E o quarto e último ministro que votou de acordo com o que Gilmar Mendes entendeu que fazer. Meu Deus do céu, criar uma regra. Não, tem que criar uma regra para permitir apenas uma recondução ao cargo, quando a lei diz que não, é vedado. E aí o Nunes Marques, quem é Nunes Marques, rapaz? Nunes Marques é um cara que é simpatizante de PT, aquela confusão toda, que foi colocado agora pelo Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro já tinha prometido, e tem vários vídeos no YouTube com a voz dele, dizendo que a vaga do STF, quando abrisse, o Fachin saiu, e agora o Fachin não, quem foi que saiu, rapaz? Esqueci agora que saiu, mas enfim, saiu um, e o Sérgio Moro, que foi aquele que Bolsonaro prometeu a vaga para a Suprema Corte no lugar do que saiu, agora eu não lembro mais, mas enfim, e aí não honrou a palavra, e eu já sei que vai ter um monte de gente, inclusive amigos meus, que apoiam o Bolsonaro cegamente, que não importa. Alguns desses amigos são até evangélicos, eu conheço, tenho carinho por eles, mas esses meus amigos estão esquecendo de uma coisa importantíssima que está escrito na Bíblia. Aquele que dá a sua palavra, mesmo com prejuízo, não volta atrás. Aquele que está na Bíblia, lá em Provérbios, aquele que empenha a sua palavra, mesmo com dano próprio, mesmo se for para perder, ele não volta mais atrás naquela palavra que ele já empenhou. Eu quero perguntar a esses meus queridos amigos evangélicos, o que eles têm a dizer sobre isso e a atitude do presidente Bolsonaro de voltar atrás, de não honrar aquilo que ele falou lá atrás, quando ele disse que a primeira vaga do STF seria do Sérgio Moro. Aí no lugar entrou Nunes Marques, que Nunes Marques foi um candidato ao cargo de ministro do STF, onde a sabatina foi uma vergonha, onde não houve perguntas, foi uma celebração praticamente, eu não sei, bicho, eu não sei não, eu fico realmente, é difícil a gente gravar um vídeo desse sem perder as estribeiras, é difícil a gente gravar um vídeo desse tendo que ficar manso, porque o que acontece é que se você botar um vídeo com muito sangue nos olhos, o YouTube pode classificar como discurso de ódio, pode ser denunciado por um monte de gente, e aí o YouTube vai e tira o vídeo do ar e bota um monte de restrição no canal. Então a gente tem que tratar, tem que falar essas coisas bem mansamente, bem suavemente, porque já sabe, né? Mas na verdade, rapaz, é lamentável. Ainda bem que a gente tem... Você vai poder fazer isso. Quando eu tiver 1 milhão de inscritos, a Dona Rede está falando aí, se inscreve aí, gente, eu estou perdendo inscrito aqui direto, cara, estou perdendo amigos e amigas, estou perdendo inscritos aqui, sabe, todo dia que eu olho, o YouTube dá um resumo dos últimos 28 dias, 100 inscritos que eu perco, 150 inscritos que eu perco, eu não sei o que está acontecendo não, mas enfim, se inscreve, passa esse vídeo para frente, se você acha que esse assunto merece ser levado adiante, passa para frente. E Gilmar, eu tenho só uma coisa para lhe dizer para terminar esse vídeo. É por isso que você, quando vai para Portugal, é achincalhado no meio da rua. Que vergonha, rapaz. Um juiz da Suprema Corte ser achincalhado no meio da rua em Portugal.
É por isso que aqui nos aeroportos você não pode andar livremente. Você tem que ir com um avião, com seguranças ao lado, porque as pessoas não aguentam esse tipo de comportamento que você tem feito. Você solta bandido, você parece que tem um prazer de dar habeas corpus para ladrão do dinheiro público. É uma vergonha. E aí agora você quer criar uma regra, aliás, queria, né? Porque graças a Deus nós ainda temos o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, que tiveram entendimento contrário, né? Eu não vou nem terminar de ler isso aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, já está maior do que eu queria. Mas enfim, se inscreve aí, gente, dá joinha, a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Cadê minha cor azul? Eu gosto dessa cor azul para fechar, a Dona Rachel ali já está. Tchau, gente!